Povo brasileiro, eu estou aqui de novo para falar nesse vídeo sobre um tema muito importante, sobre o qual muita gente me pergunta, que é, afinal de contas, o que fazia o imperador do Brasil? Qual era o trabalho dele? Ele impunha o poder pessoal? O Dom Pedro II era um intelectual, um democrata? Ou, na verdade, ele dissimulava um sistema para controlá-lo desde cima? E, na verdade, toda a política imperial era controlada, em certa medida, por ele pessoalmente. Não existe uma resposta definitiva. A historiografia traz fatos diferentes, interpretações diferentes, mas recentemente tem surgido muitas pesquisas que mostram, digamos assim, um novo olhar sobre o papel do imperador e no sistema político imperial, ainda mais em comparação com aquele já consagrado, cobrado no Enem, ensinado nas escolas já há tanto tempo. As pesquisas mais recentes demonstram que as coisas não são tão simples assim. E uma outra coisa que me incentivou a gravar esse vídeo é que eu ouvi recentemente uma coisa que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas que nesse governo tem aparecido bastante, que é a ideia de que o presidencialismo sob o qual nós vivemos hoje seria um presidencialismo imperial. É algo que os jornalistas e analistas políticos têm trazido, essa classificação. Mas por que imperial para classificar nosso presidencialismo? Porque ele é muito centralizado? Porque ele é muito autocrático? Vamos ver. O fato é que o José Murilo de Carvalho, que é um famoso historiador sobre a política imperial, já classificou uma vez a monarquia brasileira, como ela nasceu na Constituição de 24, como uma monarquia presidencialista, presidencial, com todas as aspas, claro, com todas as ressalvas, todos os cuidados, mas porque quando nasceu a monarquia no papel, no Brasil, ela concentrava na mão do imperador a chefia de Estado e a chefia de governo. Assim como hoje, no presidencialismo, o presidente ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. Mas vamos entender melhor tudo isso. O fato é que eu vou trazer para vocês algumas informações de pesquisas mais recentes, até mesmo um pouco do que eu tenho pesquisado sobre o tema, e aí a gente vai entender um pouco melhor, afinal de contas, o que fazia o imperador do Brasil. Para começar, é interessante a gente contextualizar que até pouco tempo atrás, muitos grandes historiadores, por exemplo, como o Sérgio Buarque de Holanda e o próprio José Murilo de Carvalho, que eu já citei aqui, o José Murilo é contemporâneo, né? O Sérgio Buarque de Holanda não é contemporâneo, mas tem um grande impacto, né, em toda a historiografia da história do Império. Mas a questão havia uma ideia muito clara de que, vamos falar aqui do Segundo Reinado, que, como eu já disse, foi quando as instituições e a política imperial se consolidaram, e nos anos seguintes, quase 50 anos, funcionaram até a proclamação da República, que no Segundo Reinado Dom Pedro II exercia o seu poder pessoal, né, e que ele pode, até em que pese uma possível intelectualidade, uma possível clareza que ele tinha sobre os caminhos do Brasil e da personalidade que seria boa para o Brasil, ainda assim ele exercia o poder pessoal e controlava o governo desde cima, numa ideia muito disseminada de parlamentarismo às avessas. Isso talvez você deve ter aprendido na escola, isso eu aprendi na escola, nos cursinhos também se ensina, muitas vezes se cobra até nas provas públicas, né, para o Enem, para as universidades públicas, que é a ideia de que o parlamentarismo no Brasil imperial seria às avessas, porque em vez do povo eleger o parlamento elege o chefe de governo, o primeiro-ministro. Na verdade, na monarquia brasileira seria o imperador escolhendo o governo, né, o ministro, o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro controlaria as eleições de forma que ele teria a sua maioria, né? Então, o parlamento, na verdade, seria, de forma direta ou indireta, a vontade do imperador, porque ele escolhe o governo e o governo controla as eleições para ter a maioria. Então, simplesmente seria um parlamentarismo ao contrário, às avessas, né? O fato é que essa ideia ela é muito um legado de autores da época do Império. Então, se você pega autores como o Joaquim Nabuco falando sobre o seu pai, sobre o Nabuco de Araújo, você pega os discursos no Nabuco de Araújo, você pega, por exemplo, livros como Tito Franco de Almeida, acusando o imperador do que ele chamava de imperialismo, muitas discussões de liberais e progressistas no Império sobre a responsabilidade pelo poder moderador,
que não podia ser do jeito que ele era, que alguém tinha que se responsabilizar, porque o Dom Pedro II não poderia simplesmente agir-se no poder moderador e ninguém se responsabilizar por esse ato, enfim. Muitas discussões aconteceram nesse sentido, muitos livros e panfletos e discursos legaram para a historiografia futura a ideia de que o Dom Pedro II exercia o poder pessoal, o imperialismo, e que a política seria controlada por ele. A própria ideia do parlamentarismo às avessas está muito presente no discurso famoso do Nabuco de Araújo, em que ele, no final dos anos 60, que é uma década muito rica em discussões sobre o papel do imperador na monarquia, ele faz um discurso onde ele basicamente sistematiza essa interpretação. E ela foi consagrada pelo Joaquim Nabuco, foi também compartilhada por outros autores da época, e muito da historiografia comprou essa ideia, e o que tem acontecido hoje é que isso tem sido problematizado de maneira mais precisa, mais específica, com estudos diretos em documentos e problematizando um pouco o porquê que esses autores teriam feito isso. Então, isso para um outro vídeo a gente pode explicar melhor, mas esses autores que legaram para a historiografia a ideia de um poder pessoal, do imperialismo, da centralização e do controle de todo o sistema na mão do imperador, eles tinham seus interesses políticos, eles muitas vezes usavam essa crítica ao imperador para camuflar algumas frustrações políticas que eles tinham, para atacar inimigos políticos, por exemplo, que eles consideravam próximos do imperador. Enfim, existem muitas circunstâncias, muitos contextos, muitas intencionalidades nessas classificações que agora estão sendo cada vez mais problematizadas, né? Então, eu vou citar aqui 2 estudos que eu considero fundamentais, mas tem muitos outros, claro. Tem um estudo de uma tese de doutorado do Sérgio Eduardo Ferraz, que trata, por exemplo, de cada fim de governo, cada demissão de governo na monarquia do Brasil, no Segundo Reinado, entendendo se o imperador tinha uma relação, uma responsabilidade direta por esse fim desse governo, pela demissão desse governo, ou se ele era causado por um desentendimento com a Câmara dos Deputados. Então ele estudou cada demissão de cada governo para classificar quantos foram, a porcentagem daqueles que foram causados pela Câmara, a porcentagem daqueles que foram causados pela coroa, dos dois juntos ou nenhum dos dois, enfim. Por quê? Porque justamente quando você vai estudar os finais, as demissões dos governos, você vai entendendo que, no final das contas, o mais importante é você entender o conflito que esse governo tinha com a Câmara dos Deputados. Porque em que pese também muita a ideia de que a Câmara não tinha poder, de que o Executivo se sobrepunha sobre os outros poderes, a Câmara tinha uma grande importância no Império. E o que o Sérgio Eduardo Ferraz, a conclusão que ele chega é justamente de que a grande maioria da queda e demissões dos governos foram causados não pela coroa, não pelo Dom Pedro II, mas sim pela Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados tinha várias formas de mostrar desconfiança em relação ao governo que estava vigente. O governo que o Dom Pedro II escolhia, mas que a Câmara tinha que, através de vários tipos de votações, ir mostrando a confiança para que esse governo continuasse ou para que essa Câmara continuasse na sua vigência natural. Então, muitas vezes, através, por exemplo, da eleição do presidente da Câmara, através, por exemplo, da resposta à fala do trono e diversas outras situações, essas votações demonstravam o nível de apoio que o governo, que o presidente do Conselho de Ministros, que o primeiro-ministro, né, tinha frente à Câmara. E quando ele não tinha essa maioria, quando essa votação demonstrava que ele não tinha a maioria necessária para governar, era uma questão que tinha que ser resolvida. Ou a Câmara tinha que ser dissolvida, ou o governo tinha que ser demitido. E quem decidia isso era o imperador. E o imperador tinha muito cuidado em dissolver a Câmara, porque a Câmara era, enfim, o resultado das eleições. Então, era, digamos assim, teoricamente, a voz do povo, digamos assim. Com muitas aspas também, porque a gente sabe que as eleições naquela época eram um pouco diferentes. Mas eram as eleições que formavam diretamente a Câmara dos Deputados. Então houve poucas dissoluções, mas muitas quedas de governo.
E o Sérgio Eduardo Ferraz, esse estudioso, chegou à conclusão de que a grande maioria das quedas e demissões de governos foram causadas por uma cisão sem solução entre o governo, entre o executivo e o legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados. E aí alguma coisa tinha que ser feita, o imperador era que decidia, então dissolve a Câmara ou demite o governo, e a maioria das vezes o governo é que foi demitido para ser convocado um novo governo. Isso é um ponto importante porque isso fala muito sobre o papel do imperador no poder moderador. Porque, como eu já disse, o imperador ele era o chefe do poder moderador e do poder executivo. E o José Murilo de Carvalho, como eu disse antes, tinha dito que, por ser chefe do poder moderador e do executivo, tratava-se de uma monarquia centralizadora. Porém, como eu já disse também, o segundo reinado quase todo foi regido sob aquele decreto de 1847 que criava o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro. Então, Dom Pedro II escolhia este primeiro-ministro, esse presidente do Conselho de Ministros, e ele daí escolhia seus ministros e formava o seu governo com a aceitação e anuência do imperador, tirando um pouco o imperador da escolha pessoal de cada ministro e das questões cotidianas. Quem dirigia os ministros era o presidente do Conselho e não o imperador, né? Então, quando Dom Pedro II escolhia o presidente do Conselho de Ministros, a partir de 1847, ele estava exercendo o seu poder moderador, porque um poder moderador era aquele que nomeava e demitia livremente os ministros e os governos, e dissolvia a Câmara dos Deputados. Tá? Então o poder moderador foi criado justamente para moderar justamente os atritos entre os poderes, em especial o executivo, os ministros, e o legislativo, os deputados principalmente. Então, quando havia uma cisão entre o governo e a Câmara dos Deputados, algo tinha que ser feito. E era o imperador, no papel de chefe do poder moderador, que fazia essa escolha. E tanto esse trabalho do Sérgio Eduardo Ferraz como outras pesquisas mais recentes demonstram, a grande maioria das demissões de gabinete não ocorreram por vontade do imperador. Ocorreram porque a Câmara dos Deputados, por algum tipo dessas votações que demonstravam ou não o apoio, demonstrou que não apoiava o governo. E aí o próprio governo ia ao imperador e falava: imperador, não temos a maioria, não tem o que fazer. E, em geral, eles pediam a dissolução ou já se demitiam, nem pediam a dissolução da Câmara. E quando pediam a dissolução, raramente o Dom Pedro II anuiu. Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes não. E aí o governo era demitido, o Dom Pedro II perguntava ao governo demissionário, afinal de contas, quem que eles indicavam para ser o seu sucessor, e o Dom Pedro II, respeitando ou não essa indicação, chamava o próximo governo. E aí esse governo tinha que se acertar com a Câmara, se não se acertasse, havia o mesmo problema. Ou mudava de governo de novo, ou a Câmara era dissolvida. Então a gente sabe que no exercício do poder moderador, nessa questão de dissolução da Câmara, demissão e chamada de novos gabinetes, novos governos, não havia um controle muito forte do imperador, nem era possível, nem o sistema permitia isso, porque a Câmara tinha poder e as votações da Câmara eram muito violentas em discussões, né? Se você vai ler as discussões, você vê que apesar da educação e da erudição dos deputados era bastante violento, às vezes quase uma luva de pelica, e as outras vezes era artilharia aberta, mesmo um contra o outro. Mas o fato é que havia muito poder, né, dos deputados, dos senadores também, mais ainda, claro. Mas a Câmara dos Deputados era que causava, digamos, uma certa instabilidade no poder executivo. Então muitos ministérios se sucediam e duravam pouco tempo por conta da instabilidade ministerial, por conta dessa instabilidade de formar maiorias, entender as maiorias da Câmara. Era muito além de Partido Conservador e Liberal. Cada um desses partidos tinha dentro de si vertentes, às vezes uma ia contra a outra. Entender as maiorias, formar maiorias era muito difícil no Brasil imperial. E o próprio poder moderador, o próprio Dom Pedro II, como chefe do poder moderador, tinha dificuldades de escolher o próximo presidente do Conselho de acordo com a maioria da Câmara, porque era muito difícil entender essa maioria. Isso fica cada vez mais claro quanto mais a gente estuda e pesquisa sobre o tema. Mas, como eu disse também, o Dom Pedro II era chefe do poder executivo. E o que isso significava? Apesar dele não ser digamos, a liderança cotidiana dos ministros no governo,
ele escolhia o primeiro-ministro e ele tinha que aceitar a nomeação que esse primeiro-ministro fazia de quem seria o chefe de cada ministério, quem teria uma das pastas, né, cada ministério. Então, ele tinha um poder. A questão é qual poder era esse? Que poder ele exercia sobre esse primeiro-ministro, sobre os outros ministros, para que eles pudessem governar? Eles exerciam de fato, eles exerciam a vontade do imperador ou eles tinham autonomia? Havia uma certa autonomia, né, isso é importante dizer. Os ministros eram chamados na Câmara, o primeiro-ministro ou os outros ministros, para dar satisfações, não só quando eles estavam no governo, mas depois quando eles saíam, para explicar por que saíram. A Câmara tinha o direito e muitos deputados entendiam que tinham o dever de convocar os ministros para prestar todos os tipos de explicações e até para fazer negociações sobre projetos de leis e decretos que poderiam advir do Poder Executivo. Então havia uma autonomia que era quase inevitável por conta da negociação com a Câmara. Isso de forma assim clara. E quando você vê a fala do trono, porque quando se abria os trabalhos legislativos de cada ano, normalmente acontecia em maio, mas poderia mudar, o imperador ia nessa sessão solene de abertura, né, dos trabalhos parlamentares e tinha a fala do trono. Essa fala do trono não era uma criação da cabeça do imperador. A fala do trono tinha participação, sim, do primeiro-ministro, dos ministros, do que cada ministro estava disposto a fazer também. O imperador, claro, poderia inserir a fala que ele quisesse, mas, por uma questão de responsabilidade, havia uma participação muito grande a se pesquisar também qual era essa importância dos ministros, do primeiro-ministro, nessa fala do trono, que falava à Câmara aquilo que esperava que fosse feito. Os trabalhos legislativos iriam tratar sobre o que naquele ano legislativo. Os ministros tinham importância, muitas vezes tinham parte na escrita dessa fala do trono. Por isso que a resposta à fala do trono muitas vezes era também uma demonstração ou não de apoio da maioria para esse governo, para os ministros, né? Então, havia uma autonomia sim. E um outro ponto, que aí eu cito um outro trabalho de uma historiadora estrangeira chamada Lydia Garner, que estudou muito uma seção do Conselho de Estado referente à pasta do Império. Por quê? O Conselho de Estado tinha sido criado na Constituição de 24 para auxiliar o imperador em qualquer ação referente ao poder moderador que ele fosse tomar. Então, a princípio, ele era obrigado a consultar o Conselho de Estado em qualquer ação que ele fosse tomar como poder moderador. E aí, depois, isso foi alterado, porque na época da regência o Conselho de Estado foi abolido, depois ele foi reestabelecido no começo dos anos 40, mas já sem a obrigatoriedade de Dom Pedro II consultá-lo. Ele poderia consultar ou não, era optativo, era facultativo. Tá? E os conselheiros de Estado eram nomeados pelo próprio imperador. Tinham 12 titulares, mas separados em seções. E aí é que está a questão. Quando ele foi restabelecido no segundo reinado, o Conselho de Estado não era simplesmente um pleno de 12 pessoas que o imperador consultava quando tinha que tomar uma decisão no âmbito do poder moderador. Ele era mais do que isso. Ele era separado em seções. Então todos esses conselheiros de Estado eram separados em seções referentes às pastas dos ministérios. Então tinha a seção da Justiça, tinha a seção do Império, tinha a seção da Guerra. E os ministérios poderiam consultar essas seções do Conselho de Estado para tomar suas decisões. Então, por exemplo, o Ministério da Justiça poderia consultar, por exemplo, a seção de Justiça do Conselho de Estado para tomar uma decisão, para propor uma lei, enfim, para tomar qualquer ação do ponto de vista do executivo daquela área. Então, o Conselho de Estado passou a ter influência também no poder executivo, o que misturou ainda mais os poderes executivo e moderador nesse sentido, porque se a princípio o Conselho de Estado era criado para o poder moderador, ele acabou sendo muito utilizado para auxiliar o poder executivo através dos ministros. E como o imperador nomeava esses conselheiros, então ele tinha uma certa importância indireta nesse sentido. O fato é que o Dom Pedro II tinha que assinar todas as atas e decisões do Poder Executivo, inclusive as decisões das sessões do Conselho de Estado, que davam as suas decisões sobre temas
consultados, né, pelos ministérios específicos. Então, por exemplo, a Lydia Gardner, essa historiadora, ela fez uma pesquisa sobre a seção do Império do Conselho de Estado, porque havia a pasta do Império, né, na monarquia, o Ministério do Império, questões do Império, negócios do Império, tudo que era interno, isso foi dividido depois, né, porque a partir de 1860 foi criado um novo Ministério, né, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que tirou as atribuições, né, de comércio, agricultura e obras públicas da pasta do Império, esvaziando um pouco a pasta do Império, esvaziando bastante a pasta do Império. Mas, enfim, a pasta do Império era uma pasta importante, um ministério importante, que consultava a seção do Conselho de Estado referente ao Império. Então, você tinha esses poucos conselheiros de Estado que eram levados a integrar essa seção específica do Conselho de Estado referente ao Império. Então, quando o ministro do Império queria consultar o Conselho de Estado, ele consultava essa seção do Império. E havia discussões, essa seção do Conselho de Estado votava, discutia e dava o seu parecer sobre as questões sobre as quais eles eram consultados. E o governo tinha que assinar e Dom Pedro II tinha que assinar. E o que a Lydia Gardner mostra na sua pesquisa é que o Dom Pedro II, na grande maioria das vezes, assinava o parecer, né, da seção do Conselho de Estado e as ações, né, do Ministério, baseadas nas decisões, né, da seção do Conselho de Estado, mesmo que fossem contra a sua vontade. Então ela cita inclusive autores que falavam do imperialismo, porque o Tito Franco foi um autor, por exemplo, que acusou o imperialismo e o poder pessoal do Dom Pedro II no âmbito do poder executivo, não era nem do moderador, era do executivo. E ela cita, né, justamente esse autor, o Tito Franco de Almeida, para contradizê-lo, né, dizendo que, olha, não era bem assim, provando, olha, ele mostrava nos seus diários e nas suas falas que ele era contra determinadas decisões, mas ainda assim ele assinava o parecer do Conselho de Estado, dessa seção do Conselho, e as ações do Ministério baseadas nesses pareceres, de forma que ele deixava naturalmente as coisas acontecerem de acordo com as instituições e não sempre para manter a sua vontade. Inclusive, quase nunca para manter a sua vontade. Então, esse trabalho todo detalhado, um trabalho gigantesco da Lydia Gardner, que analisa várias decisões e várias discussões, tem a assinatura, o beneplácito do Dom Pedro II, ainda que ele não concordasse. Então, de todos os âmbitos, apesar da Constituição oferecer um grandíssimo poder ao imperador, a prática, principalmente ao longo do segundo reinado, foi mostrando que, apesar dele sim ter muito poder, e ser uma pessoa central no império, obviamente ninguém duvida disso, uma monarquia como a que a gente tinha nessa época não caberia hoje, porque era muito poder na mão de uma pessoa, mas a prática foi mostrando que o Dom Pedro II, tanto do ponto de vista do moderador, demissão de ministérios, convocação de novos ministros, dissolução da Câmara, escolha de senadores, isso é uma coisa importante. O Dom Pedro II escolhia o senador a partir de uma lista tríplice que saía das eleições, e aí ele, como poder moderador, escolhia um dessa lista tríplice. Isso dava muito problema também. Havia muita discussão sobre isso, mas ele tinha esse poder. Enfim, todas essas decisões do poder moderador a gente vê em pesquisas que não eram exatamente o poder pessoal e não tinha muito como, na prática, através desse poder, ele controlar toda a política, porque muitas vezes ele nomeava novos governos e esse governo não fazia maioria nas eleições. E se fazia uma certa maioria, essa maioria também depois se voltava contra o governo, porque as maiorias eram muito volúveis, muito voláteis, como a gente já disse aqui. Então esse tipo de controle era inviável, ainda mais no tamanho do Brasil e naquela época ainda mais. E no Poder Executivo, também, como chefe do Poder Executivo, ele, e na prática cotidiana da lida com os ministérios, as sessões específicas do Conselho de Estado, ele tinha muito pouco controle e mesmo quando ele discordava, ele aceitava por ser a decisão, afinal, do parecer do Conselho e a ação do seu ministério. Então, isso coloca em perspectiva todo esse papel do imperador na época do Império. Então, isso é um pouco da ideia que foi criada de que ele mandava em tudo e, claro,
a ideia de que, afinal de contas, o que fazia o imperador do Brasil naquela época? Ele era o chefe do poder moderador, sozinho, só ele, e do executivo juntamente com seus ministros e com as seções específicas do Conselho de Estado, que a gente viu aqui que mandavam na prática muito mais do que ele como imperador, apesar dele ter que dar a sua assinatura, a qual ele quase sempre dava. Então é isso. Vocês deixem, por favor, suas dúvidas sobre esse tema. Tem muitas dúvidas e muitas coisas a serem ditas ainda. A gente se vê no próximo vídeo. Eu peço que compartilhem, se inscrevam, né? Para a gente poder fazer mais vídeos. E também sugestões aí dos temas que vocês mais gostariam de saber. Ou se tem algum que você gostaria de saber com mais profundidade, diz aí. E nós vamos produzindo esse conteúdo e respondendo as dúvidas, ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.